que é descendente das tribos de Israel. O dominicano Diego de Duran, assim como o primeiro bispo de Quito, escreveram convictos que conviviam com judeus. Na verdade, eles estavam falando sobre índios americanos. Um outro viajante, Antônio de Montesinos, publicou em 1644 uma relação onde ele garante ter tido um encontro com índios colombianos que o teriam saudado com a seguinte saudação: Ó Israel, nosso Deus é o nosso único Senhor. Infelizmente, esse senhor se chama Arão de Levi, o que tira um pouco a credibilidade dessa história. Existem determinadas escrituras e mesmo na Bíblia existem uma série de problemas que permitiam que os portugueses pensassem isso. Como, por exemplo, o que fala a Bíblia sobre as 12 tribos de Israel? Ela conta no livro de Reis que o povo de Israel, o lugar onde o povo de Israel resolveu tomar para si para morar, que é a Palestina, ela foi invadida por Nabucodonosor, lá mais ou menos 730 a.C., e houve uma deportação. E, na verdade, a história vai perder contato com 10 das 12 tribos de Israel. Existe um escrito que fala que uma parte do povo de Israel teria migrado pacificamente para trás num rio chamado Sabation. O problema é que ninguém sabe onde é que esse rio onde é que ele existe, se é que ele existe. Além do mais, na Bíblia, ou seja, no Velho Testamento, a palavra rio, a palavra mar e a palavra oceano, elas, em geral, elas se confundem em sentido e em significado. Portanto, havia uma evidência bíblica que o povo de Israel poderia ter migrado em direção a uma determinada parte do mundo que era completamente desconhecida. Um outro português judeu, refugiado aqui em Amsterdã, escreveu um livro que ficou muito famoso, A Pedra Gloriosa. Inclusive, esse livro foi ilustrado por Rembrandt. Ali, ele também afirma, categórico, ter certeza que os índios americanos eram descendentes dos hebreus. Se isso tudo já não fosse suficiente para deixar os europeus apavorados, no século XI, um rabino do sul da França, um rabino provençal chamado David Kimche, ele escreveu um curiosíssimo relato onde ele deixava bem claro que uma parte do povo de Israel teria migrado para uma ilha, e essa ilha, atenção, eu estou falando de um escrito do século XI, essa ilha já falava de um país chamado Brasil. Muito bem, uma vez que você tem essas coincidências, uma vez que você tem esses escritos, tudo levava a crer que realmente os índios eram descendentes de Israel. Para piorar a situação, eu estou falando para piorar do ponto de vista desta interpretação, o que acontece? Se você que está me ouvindo agora já teve a oportunidade de escutar hebraico e de escutar tupi ou qualquer língua do ramo tupi-guarani, você vai perceber que existe uma série de coincidências fonéticas. São línguas que são bem parecidas. Portanto, os padres mais ilustrados, quando começaram a chegar no Novo Mundo, esses então foram entrando em estado de pânico, que para eles havia uma série de coincidências linguísticas. Mais adiante, no século XVII, tem um ótimo exemplo para mostrar de como a cristandade ainda suspeitava dessa hipotética origem judaica dos nossos índios. É que o grande padre Antônio Vieira, ele chegou mesmo a organizar uma expedição no Maranhão atrás de tribos descendentes de homens brancos. E o padre Antônio Vieira é um homem acima de qualquer suspeita, era um homem muito ilustrado e sem nenhum tipo de preconceito, principalmente em relação aos filhos de Israel. O padre Antônio Vieira foi um homem que sempre pregou a liberdade de consciência, a liberdade religiosa, mesmo no Brasil. O que os católicos então fizeram? Mandaram para o Novo Mundo um padre jesuíta, o padre José de Acosta. E esse padre, ele veio com a missão de resolver essa questão. E era uma coisa muito importante para a igreja. O que o padre José Acosta faz? Ele percorre todo o mundo novo, do Alasca à Terra do Fogo, de Lima até o Atlântico. Ele vai fazendo essa viagem
atrás de desvendar esse mistério. Afinal de contas, era uma coisa embaraçosa para os cristãos que estavam, na verdade, meio que ainda em Guerra Santa. E por que em Guerra Santa? Porque desde o século XII, quando a inteligência católica, eu estou falando agora do maior pensador católico da Idade Média, quando Bernard de Clairvaux pensou a expansão do catolicismo pelo mundo, ele já tinha pensado lá no século XII, lá na Idade Média, ele já tinha pensado que a luta do catolicismo contra as outras religiões passaria necessariamente pelo Atlântico. Tá? Ele tinha imaginado a seguinte estratégia, e naquele tempo o grande inimigo do cristianismo, como em parte ainda é, vamos dizer assim, a grosso modo, é o quê? São os muçulmanos. E havia toda uma disputa de Jerusalém entre muçulmanos e cristãos. Isso aí que deu origem ao movimento das cruzadas lá na Alta Idade Média. O que esse padre pensou, Bernard de Clairvaux? Ele pensa a seguinte coisa: a cristandade ela deveria atacar o Islã em 3 frentes diferentes, sendo que uma das frentes ia passar pelo Atlântico. Eles deveriam expulsar os árabes da Península Ibérica, descer em direção à África, eu estou falando no século XII, e encontrar um reino cristão de um tal rei que era chamado de Preste João. Muito bem, então o que acontece? Para a cristandade se apoderar do novo mundo e trazer a palavra do Senhor era uma coisa muito importante. Tanto é que quem conhece um pouco de história colonial americana, e pouco importa em que cidade você está, se é em Recife, se é em Olinda, se é em Salvador, se é em Cusco, se é em Lima, se é em Potosí, pouco importa onde você vá, mesmo na cidade do México, a vanguarda da cristandade são as várias ordens religiosas que começam a se instalar. Portanto, o nosso padre José Acosta, a grande missão que ele tem é de desvendar esse mistério. E após viajar 17 anos em todo o continente, ele começa a mais ou menos elaborar uma tese para dar uma explicação a essa questão que tanto afligia a cristandade. E ele vai chegar a que conclusão? Ele levanta algumas hipóteses. A primeira que ele levanta é a seguinte: será que teria ocorrido uma segunda Arca de Noé? E ele caminha mais ou menos dentro dessa tese. Será que os descendentes diretos de Noé era um navegador, e toda a linhagem de Noé são ótimos navegadores? Será que os descendentes de Noé não fizeram outras arcas e não saíram pelo mundo navegando? Depois ele vai dizer, não, essa tese ela é plausível, mas ela não faz sentido. E por que ela não faz sentido? Porque a própria Bíblia não fala nada de uma segunda arca de Noé, nem de Sem, nem de Caim, nem de ninguém. Muito bem, então essa hipótese não era possível. Teriam sido os anjos que teriam transportado essas pessoas em direção a um mundo novo? Depois ele volta para a Bíblia e diz, mas a Bíblia também não fala nada de anjos transportando pessoas de um lado para o outro. Tá? Muito intrigado, ele resolve então achar, teria sido um cavalo alado? Mas a Bíblia também não fala absolutamente nada de cavalo alado. Ele tinha que dar uma explicação plausível, que todo mundo aceitasse como verdadeira, de como é que essas pessoas tinham chegado nessa terra. Então ele chega a uma conclusão que é muito fácil de se chegar, vamos dizer assim. Claro, muito fácil para nós hoje no final do milênio. Essas pessoas, elas passaram a pé. Logo, somente é preciso descobrir por onde que se deu essa passagem. E ele vai formular uma tese que todo mundo já ouviu falar e praticamente todo mundo aprendeu na escola. Ele vai formular em pleno século XVI, sem nenhum grande embasamento científico e teórico. Ele vai decretar uma verdade que se perpetua através do tempo. Ele vai dizer o quê? Que os descendentes dos índios americanos, eles entraram pelo Estreito de Bering. Ele mesmo imagina que houve um determinado momento que o estreito deve ter secado ou congelado e por aí passaram hordas de seres humanos. Muito bem. De lá para cá, isso foi sendo repetido, mas na verdade falta uma certa base científica. Eu não estou querendo dizer que a tese de Bering ela não seja verdadeira. Claro que ela tem muito de verdadeiro, até porque hoje é aceito, a ciência aceita como verdade, que durante a última era glacial, o Estreito de Bering, no seu ponto mais profundo, ele tem apenas 45 metros. Na última era glacial, o que aconteceu com o nível dos oceanos? Ele recua, e na medida que ele recua, o estreito seca e os povos passam. Isso é cientificamente comprovado. Em parte. E por que em parte? Em parte porque atualmente, há muito pouco tempo atrás, graças aos avanços da biologia molecular,
já foram feitos exames com DNA de índios da costa atlântica do nosso continente. E por incrível que pareça, os povos que povoam o Atlântico, a margem atlântica do nosso continente, a origem genética deles não é da Mongólia, não é da Ásia, e sim da Polinésia. Logo, o nosso querido padre José de Acosta, que escreveu um livro chamado História Natural e Moral das Índias, ele estava, na verdade, na medida que ele formulou a tese de Ibérica, formulando uma tese que eu vou considerar hoje aqui como racista. E por que racista? Porque ele, sem grandes fundamentos científicos, ele decidiu, e a humanidade acabou comprando a ideia desse padre, que os pais, os avós, os bisavós dos nossos índios eram mongóis. Isso porque eles precisavam dessa explicação. Muito bem, então essa é, na verdade, o primeiro grande acontecimento envolvendo os filhos de Israel no mundo novo. A segunda questão concernente aos judeus no mundo novo tem tudo a ver com Pernambuco, especificamente aqui em Recife. Recife, na verdade, vai ser o grande oásis para os judeus no mundo novo. Vai ser o grande paraíso. Praticamente um novo Israel no mundo novo. E por que isso? Porque aqui eles vão chegar junto com Maurício Nassau, até mesmo antes do Maurício Nassau, eles vão chegar quando os holandeses conquistarem Pernambuco em 1630. Mas antes de a gente falar como é que foi a chegada em 1630, eu acho interessante a gente contar o que era, na verdade, quem estava por trás da chegada dos holandeses, porque em geral a gente fala porque os holandeses chegaram, os holandeses, mas na verdade quem chega, quem se instala, quem toma conta de Pernambuco não é a nação holandesa, é uma companhia de comércio, é mais ou menos como se fosse hoje em dia uma multinacional. O Nassau, por exemplo, ele era um executivo da empresa. Ele, quando veio trabalhar em Pernambuco, ele veio que nem qualquer executivo de hoje em dia de uma multinacional. Ele veio com salário, ele veio com participação nos lucros da empresa, ele veio com roupa, casa e empregados pagos pela empresa. Isso mais adiante a gente vai ver que é um grave motivo de discórdia entre ele e a companhia. Mas o que aconteceu? O primeiro ataque que os